Nessa aula, eu vou te apresentar 4 modelos operacionais para que você possa operar em qualquer cenário de mercado: tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateralizada e movimento de manipulação. São os 4 cenários que o mercado vai te proporcionar no dia a dia e é muito importante que você aprenda cada um deles. Então pega o papel e caneta e bora para a nossa super aula. Acompanhe aqui na tela. Imagina o seguinte: em uma tendência principal de baixa, o mercado realizou uma onda de impulso, fez um movimento corretivo e voltou a impulsionar novamente, rompendo esse último fundo, configurando essas 3 pernadas que podemos chamar de pivô de baixa, que é exatamente essa movimentação: ondas de impulso, correção e impulsão, em que a pernada atual rompe o fundo anterior, caracterizando a continuação daquela tendência principal de baixa. E nessas 3 pernadas, o mercado vai liderar para você uma nova região de oferta, que ficará nesse topo extremo, em que eu mostrarei com mais detalhes lá no gráfico. Essa região de oferta servirá como região de resistência. Especularemos que o mercado suba de forma corretiva testando tal região para que nós possamos vender, especulando a continuação dessa movimentação principal de baixa, seguindo o viés macro do ativo. E claro, sabendo que é uma região de oferta, uma região de resistência para que você possa vender, seguindo a tendência principal de baixa, você buscará novas confluências. Você pode buscar aqui uma Fibonacci, desse topo até esse fundo, talvez você tenha aqui a 61.8 na confluência. Pode ser que você também tenha a confluência de um canalzinho corretivo, e tudo isso o mercado vai formando para você e possibilitará ótimas oportunidades. Basta você buscar boas confluências com região de oferta e demanda. Então essa é a primeira etapa. Dentro de uma tendência principal de baixa, você dará preferências às zonas de oferta, com confluência de Fibonacci, canais corretivos, POC, para que você consiga buscar boas confluências seguindo aquele viés macro do ativo. Bora para o gráfico, em que eu vou te mostrar como você vai fazer sua relação macro e micro para definir bons pontos de entrada. Acompanhe. No GBP/USD tempo gráfico de M5, o mercado vem trabalhando nessa forte movimentação de baixa, em que realizou essa onda de impulso que finalizou seu movimento apresentando duas extremidades: este fundo extremo e esse topo extremo. Perceba que dentro das suas extremidades, o mercado subiu de uma forma bem lenta, caracterizando o movimento corretivo. E anota essa dica: uma onda de impulso, seja de alta ou de baixa, apresentará grande deslocamento em um curto espaço de tempo, trazendo a ideia de que houve intensidade naquela movimentação, ou seja, interesse naquela estrutura. Já o movimento corretivo apresentará pouca intensidade ao longo do seu desenvolvimento em comparação com a pernada anterior. Ou seja, o mercado saiu desse topo e finalizou seu movimento neste fundo, apresentando duas extremidades: esse fundo extremo e esse topo extremo. Perceba que dentro das suas extremidades, o mercado começou a subir com pouca intensidade em comparação com a pernada de baixa anterior. Ou seja, tivemos aqui um grande deslocamento em um curto espaço de tempo, em que dentro das suas extremidades, o mercado começou a subir de uma forma muito mais lenta, trazendo a ideia de que uma pernada corretiva. O mercado reagirá em uma zona de oferta para dar continuidade àquela movimentação de baixa posteriormente, e foi exatamente o que aconteceu. Após reagir nessa zona de oferta, o mercado voltou a impulsionar novamente e apresentou aqui 3 fundos nivelados nesta região, dando origem a uma zona de suporte que deixou muita liquidez abaixo dos fundos. Perceba que, após reagir no terceiro toque do suporte, o mercado começou a subir de uma forma muito fraca, de uma forma lenta. Agora eu te faço uma pergunta: ao reagir naquela região de suporte, o que você espera? Que os compradores desenvolvam uma forte movimentação de alta ou uma fraca movimentação de alta? Bom, se você respondeu que é uma forte movimentação de alta, correto. Se o mercado atingiu uma região de suporte, você espera que ele reaja com intensidade, demonstre interesse naquela movimentação. A partir do momento que o mercado apresenta pouca intensidade na sua subida, ao atingir uma região de suporte, tem alguma coisa errada aí. O mercado continuará descendo para manipular aquela região de suporte ou até mesmo romper aquela região de suporte. Portanto, busque opções de venda acreditando nessa movimentação. Então, com essa ideia em mente, fica muito mais simples. O mercado realizou uma forte movimentação de baixa, atingindo pela terceira vez aquela mesma região de suporte. Ao invés do mercado reagir com intensidade, ele subiu fraco, demonstrou pouco interesse ao longo dessa subida em comparação com essa pernada anterior. Então você sabe que é uma pernada corretiva e que o mercado pode reagir a uma zona de oferta para dar continuidade àquela movimentação de baixa. Depois, busque opções de venda. Conclusão da relação macro no tempo gráfico de M5. Nós sabemos que a tendência principal é de baixa.
O mercado configurou 3 fundos nivelados, gerando muita liquidez abaixo dos fundos, em que, no terceiro toque, o mercado começou a subir de uma forma bem lenta, de uma forma fraca, caracterizando a fraqueza dos compradores e possivelmente continuará aquela movimentação de baixa. Portanto, o viés continua sendo de queda. Buscaremos opções de venda acreditando naquela movimentação de baixa. Agora você pode refinar em um tempo gráfico menor para buscar boas confluências. Já no tempo gráfico de Mi 1, o mercado realizou ação de impulso, fez um movimento curtivo em formato retangular, voltou a impulsionar, começou a lateralizar novamente e voltou a impulsionar, testando pela terceira vez aquela mesma região de suporte. Perceba que dentro dessa onda de impulso, o mercado começou a subir de uma forma bem fraca, de uma forma bem lenta, aquela mesma ideia que eu acabei de comentar. Uma onda de impulsos que saiu desse topo até esse fundo, teve aqui um grande deslocamento em um curto espaço de tempo e o mercado está demorando muito mais tempo para percorrer a mesma distância. Está demorando aqui horas para percorrer a mesma faixa de preço. Portanto, é um movimento corretivo e o mercado buscará uma zona de oferta para continuar aquela movimentação principal de baixa. O seu papel é buscar boas opções de venda. Perceba que, ao longo dessa estrutura, o mercado configurou vários topos nivelados nessa faixa de preço, dando origem a uma região de resistência intermediária, em que gerou muita liquidez acima dos topos, podendo haver uma captura desta região, cravando em uma zona de oferta para continuar essa movimentação de baixa. Então, seu papel agora é buscar a zona de oferta mais próxima dessa região de resistência, mais próxima da liquidez gerada. E uma dica é: a sua região de oferta será o último candle positivo que antecedeu uma forte pernada de baixa. Então essa região de oferta você marcará exatamente nesse candle. O último candle positivo que antecedeu essa forte pernada de baixa. Obviamente você não marcará somente a zona de oferta. Busque boas confluências de Fibonacci, POC e assim por diante. Jogando aqui o volume de rende fixo, do início dessa movimentação de baixa até o final dela, levando em consideração essas 3 pernadas, perceba que a POC estava exatamente na base da oferta. Ótima confluência. Puxando a Fibonacci desse topo até esse fundo, tivemos a 70% na confluência. Assim que o mercado busca exatamente esta região, manipulando a região de resistência, cravando na oferta Fibonacci POC, podemos vender especulando abaixo do ativo. Assim que o mercado atingiu a nossa região de interesse, devemos aguardar uma rejeição acontecer. O mercado rejeitou em um padrão doji, executa a venda na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nesta análise. E foi dessa maneira que eu lucrei aproximadamente R$ 1.020 operando dentro de uma tendência principal de baixa. E essa operação foi compartilhada de forma totalmente antecipada lá no grupo de operações para que os alunos possam realizar junto comigo. Assista o trecho da análise. GBUSD tempo gráfico de Mi 1. De acordo com a visão micro, após finalização deste impulso, o mercado está começando a corrigir em busca de uma zona de oferta para dar continuidade a essa movimentação de baixa com viés de capturar aquela região de suporte, ou seja, manipular tal região. Perceba que aqui atrás nós tínhamos topos nivelados em que não foi manipulado ainda, então tem muita liquidez dormindo acima desses topos. Busque a zona de oferta mais próxima dessa liquidez gerada, que no caso é esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso, o candle das 4h53 da manhã. Puxando o Fibonacci desse topo até esse fundo, nós temos a confluência da 70% da Fibonacci. Puxando o volume de rende fixo, do início dessa movimentação de baixa até o final dela, a POC está na confluência. Quando o mercado buscar exatamente esta região, a gente pode trabalhar vendido e especulando a baixa do ativo. Então, como havia sinalizado para a turma, o contexto ainda era de baixa. O mercado configurou uma região de resistência intermediária, próximo de uma zona de oferta, com POC e Fibonacci. Quando o mercado manipulasse essa região, cravando na zona de interesse, podemos trabalhar vendido e especulando abaixo do ativo, favorecendo uma ótima operação. Bora para o próximo modelo operacional. Agora imagine o seguinte, dentro de uma tendência principal de alta, no início dela, o mercado realizou uma onda de impulso e começou a formar um padrão de reversão, podendo ser um padrão declinado, um padrão cunha de reversão, um ombro cabeça a ombro, um topo duplo, porém, no início dessa movimentação de alta, logo na primeira pernada, ele finalizou essa onda de impulso e começou a fazer um padrão declinado, por exemplo. Muitos acharão que é uma reversão de tendência, porque o padrão indica de fato que haverá uma troca de tendência. Fez uma onda de impulso e começou a se declinar, indicando fraqueza dos compradores ao longo daquela estrutura. Porém, perceba comigo, entenda que, quando o mercado configura um padrão de reversão no início de uma tendência de alta ou de baixa, é um padrão que tende a ser falho, um padrão que provavelmente vai ser manipulado.
Entenda que nesse cenário vai induzir a venda de forma antecipada para que depois disso aconteça uma manipulação, capturando todo mundo que vendeu de forma antecipada. Então anota aí, padrões de reversão formados no início de uma tendência de alta ou de baixa são padrões que tendem a ser falhos, são padrões que vão ser manipulados. Padrão de reversão verdadeiro só será formado no final de uma tendência de alta ou de baixa, em cima de uma zona de interesse macro. Então, logo no início dessa tendência de alta, o mercado configurou essa onda de impulso e começou a se declinar, induzindo muita gente a vender nesta região de resistência, vendendo pullback após o rompimento e especulando uma nova estrutura de baixa. É aí que muita gente perde dinheiro, porque muitas vezes são padrões que vão ser manipulados. O mercado vai descer por um curto momento, atingir uma região de demanda e depois disso voltará a subir com bastante intensidade, manipulando todo mundo que vendeu naquele padrão. Então, quando você observar essa estrutura, busque opções de compra acreditando na manipulação daquele padrão. Foi exatamente o que eu fiz nesta operação. No tempo gráfico de 3 minutos, fazendo uma relação de macro para micro, o mercado realizou essa onda de impulso e começou a se declinar logo em seguida, indicando uma fraqueza dos compradores, teoricamente. Porém, sabemos que, quando o mercado configura um padrão de reversão no início dessa movimentação de alta, é um padrão que tende a ser manipulado, um padrão falho. Dessa maneira, busca aqui a sua região de suporte e a região de resistência do padrão, só para você visualizar com maior facilidade a formação dessa estrutura. O mercado rompe de acordo com o viés do padrão. Ele rompeu para baixo. Porém, é uma movimentação de baixa temporária, é um movimento corretivo, buscando uma região de demanda para que depois disso o mercado volte a impulsionar com bastante intensidade, rompendo todo mundo que vendeu naquela região anterior. Desta maneira, você deve buscar a região de demanda mais próxima da formação daquele padrão. E a nossa região de demanda mais próxima, neste caso, é esse padrão martelo invertido que antecedeu essa forte pernada de alta. E esta região de demanda, você buscará boas confluências. Nesse caso, puxando aqui a Fibonacci desse fundo até esse topo, nós temos a 79% na confluência. Além da 79%, perceba que nós temos esse pavio, um fundo que acabou sendo manipulado e reagindo com bastante intensidade. Um fundo manipulado na confluência também. Quando o mercado atingiu essa região, eu devo refinar o tempo gráfico menor e esperar uma rejeição lá no tempo gráfico de M1. O mercado realizou essa movimentação de baixa, buscou a nossa confluência de demanda e Fibonacci, até mesmo apresentando a formação de candles decrescentes. Um candle esticado, um candle menor que o anterior e um candle menor que os dois anteriores, formando aqui para a gente uma rejeição em padrão martelo invertido barra padrão doji. Quando o mercado formou esta rejeição, nós compramos nesta vela e teoricamente teria que ser para a próxima vela. Porém, vou explicar o que aconteceu ali. Seria ali um ótimo take para 2 minutos corridos. Após a primeira rejeição, comprava na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take. Porém, nesse dia em especial, a corretora não estava disponibilizando operações para 2 minutos corridos, somente para 15 minutos. Então, tive que comprar para 15 minutos corridos e mesmo assim favoreceu uma operação vitoriosa. Finalizou nesse candle aqui. Então o mercado veio, até retestou a mesma faixa de preço, formando aqui um fundo duplo e depois disso respeitou nossa análise para 15 minutos também. E depois disso o mercado rasgou na alta, fez aqui uma forte movimentação de acordo com o que eu havia comentado lá para a turma, utilizando uma forte estrutura de alta, manipulando todo mundo que vendeu naquela região, gravando aqui o fundo de mercado daquele dia. Fez aqui também um padrãozinho triangular e voltou a impulsionar novamente. E foi dessa maneira que eu criei aproximadamente 7 essenciais, operando a favor de uma tendência principal de alta. Então sinalizei para a turma que o mercado vai apresentar essa movimentação de alta após atingir essa região de demanda e Fibonacci, então compraremos acreditando nessa movimentação. Vamos para o nosso terceiro modelo operacional, movimento lateral. Assim que o mercado apresentar para você 2 topos e 2 fundos nivelados na mesma faixa de preço, teoricamente vai configurar para você uma região de resistência e uma região de suporte exatamente nessa faixa de preço. Quando o mercado configurou 2 topos nivelados e 2 fundos nivelados, indicou para a gente uma indecisão no mercado, que os compradores estão equilibrados com os vendedores. Há uma indecisão. E ao longo daquele cenário acontecem várias manipulações, tanto na região de suporte e também na região de resistência. O que seria basicamente essa manipulação? É o mercado rompendo uma determinada região, porém, ele não consegue dar continuidade àquela movimentação de baixa, caso ele rompa aquela região de suporte.
ele rompe a região e logo em seguida ele volta a atuar acima daquela zona que sofreu o rompimento anteriormente. Isso daqui é uma manipulação. Por que disso? Porque muitos passam a comprar nesse terceiro toque da região de suporte, gerando muita liquidez abaixo dos fundos e o mercado volta para capturar essa liquidez. Captura todo mundo que comprou naquela região. O mercado, após isso, quando rompeu aquela região de suporte, passa a ser uma região de resistência e muitos vendem no pullback especulando abaixo do ativo, porém perdem dinheiro porque o mercado vai voltar a trabalhar acima daquela região. Ele manipula ambos lados, quem está comprando e quem venderá no pullback. Então, o movimento lateralizado é muito fácil de você operar visando as manipulações. Então, quando o mercado fizer exatamente isso, manipular uma determinada região, seja de suporte ou de resistência, espere ele voltar com bastante intensidade e depois disso você vai comprar no pullback após o falso rompimento. Então, o mercado manipulou a região de suporte, subiu com intensidade voltando a atuar acima daquela região manipulada. Assim que ele descer de forma corretiva em comparação com a perna anterior, você poderá comprar nessa faixa de preço, acreditando na continuação dessa estrutura, buscando novas confluências com região de demanda e Fibonacci para complementar na sua análise. Bora lá para o gráfico. GBP/USD fazendo a relação de macro e micro, de M5 para M1. O mercado configurou 3 topos nivelados, dando origem a uma região de resistência. Marque aqui onde concentrou mais toques e também o ponto mais extremo. Região de suporte. O mercado configurou aqui 3 fundos nivelados, marque onde concentrou mais toques e o ponto mais extremo. Perceba que a região de suporte, inicialmente, sofreu uma manipulação. Ele rompeu com bastante intensidade aquela região de suporte, capturando quem comprou naquela região. Logo após isso, o mercado realiza o pullback. Muitos passam a vender confiando na baixa do ativo, mas daí não acontece. O mercado vem e captura quem vendeu também. Então, inicialmente, ele capturou quem comprou e depois capturou quem vendeu no pullback. Após isso, o mercado subiu com bastante agressividade após essa manipulação e dentro dessa onda de impulso, o mercado está descendo de uma forma corretiva e está demorando muito mais tempo para percorrer a mesma movimentação. Sabendo que nós temos essa região de suporte manipulada, assim que o mercado busca exatamente o ponto mais extremo dessa região, podemos comprar especulando a alta do ativo. Passando aqui para o tempo gráfico de M15, para marcarmos a nossa região de demanda com maior facilidade, perceba que nós tivemos aqui, esse aqui andou negativo e antecedeu essa forte onda de impulso de alta. Puxando a Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a 79% dentro da região de demanda e com o suporte que sofreu manipulação. Sabendo que o mercado está realizando aqui 3 pernadas corretivas em busca daquela zona, podemos comprar quando o mercado tocar aqui, visando a alta do ativo. Bora refinar lá no tempo gráfico de M1. Perceba que o mercado atingiu a nossa região de suporte inicial, precisamos que o mercado venha, atinja até a região de demanda, Fibonacci, e aquela região de suporte extrema, e apresente uma rejeição dentro dela para validar uma operação de compra. O mercado invade nossa região, apresenta um padrão martelo, rejeitando dentro da zona de interesse, executa a compra na abertura dessa vela, para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take também. E foi dessa forma que eu lucrei aproximadamente R$ 840 com essa belíssima operação, visando a manipulação de um movimento lateralizado. Bora para o quarto modelo. O quarto modelo é bem parecido com o anterior, porém ele pode ser apresentado sem estar em movimento lateralizado. Pode se apresentar no final de uma tendência principal de alta ou de baixa, revertendo aquela estrutura. Então é bem importante que você entenda essa movimentação também. Então imagina o seguinte, tendência principal de baixa. O mercado realizou uma onda de impulso, fez um movimento corretivo, voltou a impulsionar rompendo essa última mínima. Você já sabe que pode validar para você uma região de oferta e caso o mercado busque essa região de forma corretiva, ou seja, suba de forma fraca, você poderá vender especulando a baixa do movimento, a continuação daquela estrutura. Podendo jogar aqui um canal corretivo, jogar aqui a Fibonacci desse topo até esse fundo, que pode haver ali a confluência da 61.8 e você poderá vender exatamente nesta região visando a baixa do ativo. Aí o mercado vem, rompe com bastante intensidade aquele fundo anterior e essa onda de impulso finaliza seu movimento em cima de uma região de demanda macro. Perceba que quando o mercado atingiu essa região de demanda macro, entra a pressão compradora. Isso só será confirmado caso o mercado reaja com intensidade, ou seja, ele vai finalizar essa onda de impulso, atingiu a região de demanda macro, você espera que o mercado suba com intensidade. Ao invés dele subir corretivo, de forma corretiva, igual esse daqui,
Ao invés dele subir de forma corretiva após atingir a região de demanda, caracterizando uma continuação do movimento, ele vai configurar uma forte movimentação, apresentando muita intensidade, parecida com o anterior ou até mesmo com mais intensidade, atingindo o início da sua movimentação, fazendo um movimento em V. Quando isso daqui é configurado, é uma manipulação. O mercado está manipulando aquele fundo anterior. Ele descerá de forma corretiva, testando uma nova região de demanda, e após isso, continuará aquela estrutura de alta, revertendo aquela tendência para uma nova. Então, esse é o cenário do movimento em V. Ele caracteriza o movimento de reversão após atingir uma região de demanda ou oferta macro. Acompanhe aqui na tela. Aqui no tempo gráfico de M15, no Euro JPY, perceba que o mercado vem realizando essa movimentação longa de baixa. E esse fundo aqui, ele acabou atingindo uma região de demanda aqui atrás. Então, vamos aqui aproximar o gráfico para você observar. Então, olha essa região de demanda que o mercado acabou atingindo. Esse candle aqui negativo e antecedeu aquela forte movimentação de alta. Essa daqui era a sua região de demanda macro. Perceba que o mercado atingiu aquela região de demanda macro, em que manipulou um fundo anterior. Então, observe bem, tendência principal de baixa, o mercado apresentou aqui um fundo, fez um movimento corretivo, voltou a impulsionar com bastante intensidade, rompendo essa última mínima, atingiu a sua região de demanda macro. Ao invés do mercado subir de forma corretiva, caracterizando uma continuação do movimento, ele subiu com muita intensidade, até mesmo com mais intensidade do que a perna anterior, completando aqui os 100% do seu movimento, fazendo o V de manipulação, manipulando aquele fundo anterior. Então o mercado pode começar a descer de forma corretiva, igual está fazendo agora, ou seja, uma pernada de baixa mais fraca em comparação com essa de alta, descer de forma corretiva, testando uma região de demanda para dar continuidade àquela movimentação de alta. Então esse daqui é o cenário de movimento em V de manipulação. Bora refinar no tempo gráfico de M5. No tempo gráfico de M5 está muito mais fácil você visualizar essa movimentação. Desceu em 5 pernadas, atingiu a região de demanda macro e realizou uma forte estrutura em apenas uma pernada, devolvendo todo aquele movimento, completando o seu ciclo do movimento em V. Jogando aqui o volume de rende fixo do início dessa movimentação de baixa até o final dela, perceba que a POC está exatamente nessa faixa de preço, em cima de uma região de oferta validada, que após ser rompida, virou uma região de demanda, um breaker block. Puxando a Fibonacci, vamos puxar aqui direitinho, puxando a Fibonacci, desse fundo até o topo, nós temos a 61.8 na confluência. Perceba que o mercado está realizando uma pernada corretiva em busca daquela região, possibilitando a marcação de um canal paralelo. Assim que o mercado buscar exatamente essa faixa de preço, nós podemos comprar acreditando na continuação desta movimentação de alta. Esse movimento mais agressivo foi causado por uma notícia, manipulando essa região de suporte do canal, cravando a nossa região de interesse. Assim que tocou, devemos aguardar uma rejeição acontecer. O mercado até tenta configurar um padrão martelo invertido. Perceba que o seu corpo teve o mesmo tamanho que o pavio, e eu não curto muito esse movimento. Eu prefiro que o corpo seja menor do que o pavio, ou seja, pavio marca o corpo. Perceba que, caso você tivesse comprado, seria um ótimo take, porém eu fiquei de fora. Esperei o mercado retestar a mesma faixa de preço do fundo anterior para que eu possa comprar com maior segurança. O mercado veio, retestou, formou um padrão martelo, agora sim bem mais bonito, um pavio nitidamente maior que o corpo. Agora eu posso comprar nessa vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take para a gente também. E essa operação foi compartilhada para minha turma no grupo de operações também. Quando o mercado buscar exatamente esta região, nós podemos comprar especulando a alta do ativo. Assista o trecho aqui do lado. Já no tempo gráfico de M1, após essa forte onda de impulso, o mercado está corrigindo em busca da nossa região de demanda. Aqui está mais fácil você visualizar essa formação, né? Então, futuramente, quando o mercado romper esse último fundo, vai validar para a gente a formação de um canal. Aí vamos marcar a região de resistência, duplicar, colocar aqui nesse fundo e o mercado poderá buscar a nossa região de confluência, no qual compraremos especulando a alta do ativo. Então, nosso ponto de compra será exatamente nessa 1.8 dentro da região de demanda. E foi dessa forma que eu lucrei aproximadamente R$ 1.030 com essa operação visando a manipulação de movimento em V. Então, com essa aula, você aprendeu 4 modelos operacionais para que você possa operar em qualquer cenário. Tendência de alta, de baixa, lateralizado e até mesmo em cenários de manipulações. E espero que você tenha gostado e compreendido essas 4 operações que eu realizei junto com a turma. E se você deseja aprender e operar junto comigo, de segunda a sexta-feira,
durante 12 meses. Assim que você entrar na mentoria, clique no link da descrição e me chama lá que a gente troca uma ideia. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado e te espero no próximo episódio. Tamo junto!